Alô, alô, camaradas! Urra! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você verá. O importante é que estamos nas ondas para mais uma transmissão do canal Guerra Patriótica. Convoco essa tropa gigante a poder avançar comigo em direção à vitória. Vamos juntos. Vai disparando o dedo no gostei aí para a gente poder arrebentar aí. Vamos avançar, que é para frente que se anda. Ao disparar o dedo no gostei, tu está avisando ao algoritmo do capital que o canal Guerra Patriótica, que é contra a hegemonia pura, está avançando e que vocês vão avançar juntos comigo nessa tarefa aí. Vamos embora, vamos disparar o dedo no gostei. Conforme tu vai disparando o dedo no gostei, eu já vou pedir também para você não esquecer de me ajudar aqui com esses Instagrams, que são extremamente importantes. Espera aí, deixa eu botar isso aqui. Aqui, ó, esses 3 Instagrams são muito importantes para você cravar aí. @Guerra Patriótica, @Paiol Literário 1 e @Geoestratégia Estudos. Por favor, rebenta aí para a gente poder avançar. Não deixa de me ajudar. E aproveita com o telefone na mão, já vai no Instagram e sacramenta essa missão aí, por favor. Agita aí para a gente poder avançar. Eu vou dando boa noite aqui. Família, querido, meu irmão, obrigado. Olha aí, quem receber essa assinatura aí, faça por merecer. Por favor, faça por merecer. Faça por merecer para a gente poder avançar aí. Vamos embora. Quem mais está na área aí? Eu vou mandando beijo aqui para todo mundo. Queridíssimo Manuel Ninho, obrigado pelo apoio. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Beijo no coração. Vamos embora. Vamos avançar aí. Vamos avançar, que a hora é essa. Vai disparando o dedo no gostei. Botei na tela aí o pedido para me ajudar com o Instagram. Vamos embora, por favor. Cripa está na área, hein? Vamos embora, vamos avançar aí, que a hora é essa. Vamos avançar aí, que a hora é essa. Olha aqui, ó, comunico mais uma vez, tenho recebido muitas mensagens. O livro Caminho da Vitória acabou. Não tem mais. Não tem o livro Caminho da Vitória, não tem mais a placa, aquela placa promocional do Stalin, nem a CCCP. Acabou tudo. Agora a gente só tem esses 3 livros aqui, os livros de trabalho. Olha aqui, ó. O Exército Vermelho na Mira de Vargas, livraço, sobre o lado B da entrada do Brasil na guerra. Aço Vermelho, o livro que me levou a ser conhecido na Rússia, homenageado e condecorado pelo governo russo, e que me fez também ser conhecido na Belarus e também ser homenageado pelo governo da Belarus. Foi por causa desse livro que o Grupo de Estudos 9 de Maio foi homenageado pelo governo da Belarus. Eu não sei se a turma já viu, inclusive com uma carta que foi enviada pelo presidente Lukashenko para o Grupo de Estudos 9 de Maio. Nós, o Grupo de Estudos 9 de Maio, temos uma carta enviada pelo presidente Alexander Lukashenko pelos nossos trabalhos e nossa pesquisa sobre a Grande Guerra Patriótica. E o livro do camarada Stalin está aqui. Aqui você vai ter conhecimento de tudo que o Stalin falou, entrevistas que ele concedeu, ordens durante a Grande Guerra Patriótica. É ótimo para aprender cronologicamente como é o pensamento do governo soviético. Desmistifica muitas coisas. Se você comprar os 3 de R$ 240, o frete continua grátis e tu escolhe qualquer uma dessas placas aí para levar de brinde, certo? Depois, quem quiser, vai lá no Instagram, no @Guerra Patriótica, vai ver a carta que nós recebemos do governo da Belarus, do presidente Lukashenko, nos saudando, né, pelos nossos estudos sobre a Grande Guerra Patriótica. Isso é um feito gigante, né? Difícil tu achar alguém aqui na América Latina que esteja com esses estudos na proa, né? Esteja com esses estudos tão efetivos e tão próximos dos centros de estudo e pesquisa da Grande Guerra Patriótica nos países da União Soviética e do leste europeu.
Porque isso ainda existe. Mesmo com a destruição do socialismo na região, lá ainda tem muita gente que se dedica a estudar e a manter a memória do Exército Vermelho e do socialismo, isso até a nível acadêmico. Isso até a nível acadêmico. Eu vi aqui agora, tinha um camarada, um polonês, que ele foi um dos, faleceu agora, ele foi um dos maiores defensores da memória da Polônia socialista, do Exército Vermelho. Enquanto a Polônia estava destruindo o túmulo, essa porra toda, ele foi um dos caras que surgiu contra isso e foi homenageado pelo governo russo várias vezes por conta da determinação dele em preservar a memória do Exército Vermelho. Então, peço a vocês que me ajudem na venda dos livros. A turma que ainda não comprou, compra e eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. Compra, que o livro é muito bom e eu acho que quem já leu pode atestar o que eu estou falando. A quantidade de informações que tem nesses 3 livros são muito boas, é uma pesquisa muito atual. Todas as fontes que eu uso são fontes russo-soviéticas, então vale muito a pena. A turma vai gostar bastante, principalmente quem precisa fazer uma lição, uma lição, uma, um estudo, né, introdutório sobre esse momento e tem dificuldade. Eu tenho dificuldade, não conheço. Como é que eu posso pesquisar isso? O que eu posso ver, né? Tá aí. Esses 3 livros aí, eles se completam. Né? Deixa eu tô pagando aqui umas coisas aqui. Coisa pra caralho aqui. Peraí, gente. Esses 3 livros, eles não são continuações, mas eles se completam e todos estão ambientados na Segunda Guerra Mundial. Todos eles vão falar de União Soviética, de Exército Vermelho, né? Então é um bom convite para a turma seguir, né? Principalmente quem não tem conhecimento nenhum, quer se introduzir nesse estudo. Tem 3 livros ali, são relativamente baratos, e eu tenho certeza que a leitura é fácil e que todo mundo vai gostar. Cozinheiro Comunista, seja bem-vindo, camarada. Querido Fernando César, obrigado. Boa noite, camarada. Palestina Livre. Vambora, camarada. Obrigado pelo teu apoio. Vambora. Meu querido Pierre Sotomayor, boa noite, camarada. São obras excelentes, recomendo. Avante. Manda um abraço pro meu querido Acauê aí, hein? Manda um abraço para ele, meu colega. Meu colega, manda um abraço forte aí. O dia que eu for na região aí, vou encontrar vocês aí, vou dar um abraço em vocês aí. Obrigado, meu irmão. Beijo grande para a família e obrigado pelo carinho. Então vamos embora. O que mais que a gente tem que falar? É isso, né? A turma não pode deixar, olha aqui, de ir lá no Telegram. Vou botar aqui. A gente tem que fazer o Telegram crescer. Importante, estratégico fazer o Telegram crescer. Ó. Vou mandar lá para o Telegram agora. Ó. Telegram, canal Guerra Patriótica. Corre lá, que eu vou mandar isso agora. Agora. Corre lá. Só coisa boa. Vou mandar lá agora para o Telegram. Ó. Presta atenção. Peraí. Estou mandando a análise aí do discurso do Trump, que a gente vai falar aqui um pouco. Né? Maduro vai sentar a porrada no Trump, mandando aí. Ó. Pokrovsk está quase caindo. Vou mandar aí o que resta de Pokrovsk na Ucrânia. Última mina de carvão. Última mina de carvão. Os ucranianos, eles estão jogando tudo que eles têm em Pokrovsk. Tudo. Tudo que eles têm. Coisa lá tá feia. Eles acreditam que vão poder segurar Pokrovsk. Não vão. Estou mandando aí. Vai pegando aí.
vai lá agora no Telegram. A situação em Cuba está bem sinistra. 50% da renda cubana com, com turismo caiu. Pra vocês terem ideia. A situação com esse novo ampliar do bloqueio, a coisa está bem sinistra. Inclusive, esse absurdo, né, de Cuba na lista de terrorismo, Lula citou isso lá, sacanagem do caralho. Vambora, vamos disparando aí. Ana Paula, querida, boa noite, camaradas. Onde pinga não seca. Urra! Obrigada, Ana Paula. Beijo no coração. Flávia, querida, boa noite, camaradas. Obrigado, querida. Beijo no coração. Vambora, vamos avançar aí. Bom, reunido, estamos aqui. Bora, Marcelão. Porque a Assembleia Geral da ONU está rolando. Por mais que a ONU esteja em baixa, ali se mandam todos os recados, se reúne todo mundo, até mesmo aqueles que não acreditam na ONU e querem falar mal da ONU, vão para lá para poder exercer isso lá. Né? A ONU acabou sendo também o muro das lamentações de quem é contra e quem é a favor. Para a gente fazer uma análise desse momento, os discursos ali, eles refletem muitas coisas, mas eu acho que tem discurso ali que ele precisa ser visto, não ser medido, não pelo que foi dito, mas pela ausência, né, do que não foi dito, o que determinados países não falaram. Eu não acompanhei todos os países, é uma pena, nós tínhamos que ter aqui o governo brasileiro tinha que botar a TV Brasil transmitindo toda a Assembleia Geral da ONU em português, entendeu? Para que todo mundo visse, para que todo brasileiro visse, entendesse o que estava ali passando, as disputas, os debates. É uma pena. Essas falhas da comunicação no Brasil, nós temos uma TV pública que é ineficiente, não se conecta à Telesul, não se conecta ao Grama, não se conecta ao Barricada, em Nicarágua, entendeu? É muito ruim isso. Não sei, deveria. Ó, a Assembleia Geral da ONU vai ser transmitida na TV Brasil integralmente, com tradução em português, né? Aí para todo brasileiro ver e entender o que estava se passando ali. Afinal de contas, os assuntos lá abordados nos interessam. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é como é que a pauta de ter uma outra, de ter a ONU em outro lugar que não os Estados Unidos, isso aí acabou. Né? Como é que esse debate foi esquecido? E por mais que a gente observe que os Estados Unidos não merecem, de jeito nenhum, ter a sede da ONU pela sua postura nos últimos 80 anos, nos últimos 10, menos ainda. Nos últimos 10, menos ainda. Adília Neves, obrigado, camarada. Beijo no coração. André Neves, fala comigo. Boa noite, Tavares. Gostando ou não da política interna do Lula, ele faz os outros líderes parecerem criança tirando catota do nariz. Pois é, obrigado, irmão. Eu vou falar sobre isso. Obrigado pelo teu apoio. Então, eu acho que está na hora de uma outra sede da ONU em outro lugar que não seja Nova York. Os Estados Unidos é uma coisa que todo o contrassenso com relação à concórdia e à unidade dos povos, os Estados Unidos é antítese a isso. Existia uma proposta da União Soviética de que, se eu não me engano, ela seria em Sochi.
a sede da ONU. A União Soviética brigou por isso, mas na época não foi, né? É, esse debate se perdeu. Se eu fosse escolher um local para a sede da ONU, seria na África, né? No continente africano, no berço da humanidade. A ONU tinha que ser na África, tinha que ser em Angola, na África do Sul, entendeu? Tinha que ser na África, era a minha opinião. E esse debate tinha que se voltar a debater isso. Olha, a sede da ONU não tem condição de ser nos Estados Unidos, por tudo que os Estados Unidos faz e fez a nível de desestabilização mundial, do imperialismo, de guerra. Um país que faz guerra como os Estados Unidos não pode ter a sede da ONU. Um país covarde que desestabiliza o mundo inteiro, o cara não pode ter, a sede da ONU não pode ser. Entendeu? Então, acho que esse era um outro debate importante que deveria ser discutido. E essa marreta tinha que voltar a bater. Ah, mas aí o custo, infraestrutura, centro de poder, tudo isso é farofa. O simbolismo de você ter uma ONU tutelada em Nova York, isso para mim é. Esse debate eu nunca engoli. Né? E esse debate para mim nunca teve derrotado. Manteiga, drones em vários lugares na Dinamarca agora não parecem ser hostis. Para um artigo 5, teria que ser algo bem mais grave e destrutivo. Mais relatos no X, artigo 5. 5 é improvável para isso. Minha querida, obrigado pelo seu apoio. Esses drones, não adianta nem acusar a Rússia, porque a Rússia não tem nenhum interesse em mandar drones para a Dinamarca. Já ouvi essa história, inclusive já vi imagens. Não sei quem faz isso com a Dinamarca. A Dinamarca, a Dinamarca, se a gente mandar lá meia dúzia de carteiros, eles tomam a Dinamarca. Então, a Rússia não precisaria mandar drones para a Dinamarca, muito menos fazer sondagem da defesa dinamarquense, porque a Dinamarca nem tem defesa. Né? Então, isso aí, se é que é verdade esses drones, isso aí, obviamente, é uma provocação, do mesmo jeito que foi a provocação dos drones na Polônia e por aí vai. Eu não sei o que seja isso. Eu vi uma imagem que era supostamente de um drone não tripulado, que parecia muito mais um helicóptero do que um drone. Enfim, é difícil de dizer de onde que isso veio, mas é óbvio, se a gente aplicar a lógica, a gente vai ver que russo não é. Não tem nenhum sentido. A Rússia não tem nenhum interesse em atacar a Dinamarca e você, para atacar a Dinamarca, tu não precisa nem fazer estudo de causa. Porque, porra, o exército da Dinamarca pegar os carteiros aqui do Brasil, eles tomam aquilo lá na bolacha. Então, é difícil até entender se isso são drones mesmo, se isso é verdade. Lá no Geoestratégia Estudos, tem um vídeo lá publicado de ontem, mostrando um suposto drone perto do aeroporto da Dinamarca, que era, parecia muito mais um helicóptero. Desculpa, gente. Vamos embora. Então, ainda sobre a ONU, eu acho que esse debate de uma ONU fora dos Estados Unidos isso é prioritário. Né? Isso tem que ser voltar a esse debate. Os Estados Unidos não têm condição moral de ser hóspede da ONU, de tutelar a ONU. Até porque, quando a ONU fica nos Estados Unidos, a pressão do governo estadunidense em todas as agências da ONU é muito grande. É muito grande. Né? E a gente sabe o que é aquilo ali. Bom, Lula na ONU. Nós sabemos que todas as vezes que o Lula foi à ONU, o discurso do Lula é um discurso muito bom. É um discurso muito contundente. É um discurso terceiro-mundista e o Lula, como um pacifista, ele nunca se furtou em atacar as ações do imperialismo no mundo afora. Sempre muito polido, sempre muito diplomático, mas nunca deixou de mandar recados contundentes. O Lula é inegável que o Lula é uma celebridade mundial. Alguém colocou aí, porra,
Qualquer um ali, qualquer líder europeu perto do Lula é nada. Qualquer líder é, 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 africano perto do Lula é mambembe, né? Qualquer líder da Oceania perto do Lula. Aqui na América Latina a gente já encontra uma turma foda, né? Manteiga, artigo 5 é improvável, então? Companheiro, eu não sei o que é artigo 5, mas eu acho que é provável, seja lá o que for. Obrigado pelo teu apoio. Na América Latina, você tem grandes oradores. Né? Alguém falou do Petro aí, o Petro arrebentou, vou falar do Petro. Mas o Petro é um bom orador, é um político ávido. Antes de ser presidente, todos já sabiam que ele tinha uma grande retórica. Maduro, nem se fala, né? O presidente Maduro tem uma oratória boa, o presidente Dias-Canel também, Ortega tem uma oratória contundente, mas é óbvio que o Lula tem um destaque pelo Brasil, pela tradição, né, do Brasil abrir a ONU, e todas essas tradições foram criadas para o Brasil a nível diplomático por conta da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Vejam, o Brasil ele tinha que estar na reunião dos grandes para definir o mundo. Porque olha uma coisa que eu vou contar para vocês que pouca gente percebe disso. Dos países aliados que lutaram a Segunda Guerra Mundial, só 3 eram países independentes. Dos países aliados que lutaram a Segunda Guerra Mundial, só 3 eram países independentes: Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. Todos os outros eram colônias ou estavam invadidos. Sabiam disso? Por isso, o status do Brasil na formação da ONU. E o status do Brasil não foi maior porque o Vargas foi golpeado em 45. Então, toda essa discussão do pós-guerra foi feita sem o Vargas. Foi feita com o canalha do Dutra. E o Dutra se subestimou ao Truman, a doutrina Truman, que apequenou o Brasil. Para vocês terem ideia, o Brasil foi convidado, quando o Brasil estava na Itália, as forças brasileiras, a continuarem na Europa como forças de polícia, para ajudar na reorganização do país, inclusive para operar na Áustria. E o Dutra disse que não, que tinha que tirar as tropas de lá, mandou todo mundo embora. E isso nunca passou pelo Getúlio. A palavra final sempre foi do Dutra. E todo esse desenlace diplomático era reportado ao Vargas. O Vargas ele ficava sabendo em tempo integral pelos Estados Unidos tudo que era discutido entre Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. O Brasil tomava ciência de tudo que o Roosevelt fazia questão de informar o Brasil. Então, o Brasil, desde cedo, desde que decidiu participar ativamente do Teatro de Operações da Itália, o Brasil ganhou esse assento automático entre os grandes líderes. O Brasil não tinha relações com a União Soviética, o Getúlio tinha um horror da União Soviética, tinha um horror, um misto de raiva e medo, por conta do levante de 35. O Vargas não queria, inclusive, reatar relações com a União Soviética, ele não, porque ele achava um absurdo o que a União Soviética fez de ingerir no Brasil por conta do Comintern. E quem fez essa costura, acreditem se quiser, foi o Roosevelt. O Roosevelt que convenceu Vargas a ouvir a União Soviética e reatar relações. Isso foi feito, né? A partir de final de 44, o Brasil volta a conversar com a União Soviética e a reatar relações, inclusive com a abertura da Embaixada Soviética aqui no Rio de Janeiro, então capital,
Depois vocês pesquisem, eu já vi as imagens e a fotografia da chegada do embaixador soviético aqui no Rio de Janeiro em final de 45, se eu não me engano. Ele foi recebido no Cais do Porto, aqui na Praça Mauá, no Porto do Rio, por uma multidão de pessoas que carregaram ele no colo. Depois, peraí, o embaixador bota no carro, mas queriam carregar ele no colo. O centro do Rio de Janeiro parou para receber o embaixador da União Soviética. Um momento já de redemocratização do Brasil, o Partido Comunista em plena atividade, e o Brasil celebrou, né, o retorno das relações. Retorno não, né, o início, porque o Brasil tinha relações com a Rússia, mas não, isso, minha querida, é impossível. Te agradeço o apoio e a pergunta. Isso é completamente inviável. Isso não acontece assim, não. Entendeu? Você tem que ter uma agressão e não é uma reação automática. Você estuda essa agressão. Então, o Brasil ele começa a figurar na ONU como um país a diplomacia brasileira, ela às vezes era maior do que o próprio país, né? E o Oswaldo Aranha, que era o nome de proa ali do Getúlio no primeiro momento, cumpriu esse papel. Depois o Getúlio vai romper com o Oswaldo Aranha, já nesse contexto de perturbações com os Estados Unidos, porque o Getúlio vai acusar o Oswaldo Aranha, que era seu amigo íntimo, grande colaborador, de estar americanizado demais. Entendeu? Porque as pressões dos Estados Unidos no Oswaldo Aranha eram muito grandes. Oswaldo Aranha se tornou amigo de todos os grandes líderes estadunidenses do período da guerra e logo depois do pós-guerra. E alguns recados que o Oswaldo Aranha trouxe para o Getúlio e algumas coisas que o Oswaldo Aranha se posicionou contra a postura do Getúlio, principalmente na questão da remessa de lucro exterior, o Getúlio não gostou, porque ele estava vendo o Oswaldo Aranha adotar, né, defendendo uma posição que beneficiava os Estados Unidos. Então, o Getúlio rompe com o Oswaldo Aranha ali naquele momento, e no segundo governo Vargas, ele vai nomear um outro ministro das Relações Exteriores, que é um cara tanto reacionário, mas vai cumprir o script de colocar o Brasil, se eu não me engano, o cara é João alguma coisa, de botar o Brasil entre as grandes nações. Né? Mas já no auge da Guerra Fria, o Brasil perdeu o barco da história com o governo Dutra. Então o Brasil sempre teve destaque na ONU e a fala do Lula se destaca porque o Lula é o cara que vai abrir. O Brasil ele ganhou esse direito por ter sido um dos vencedores no campo aliado da Segunda Guerra Mundial. O Brasil foi o único país da América Latina a lutar no teatro de operações da Europa, o único. O México lutou lá no Pacífico, com algumas tropas colombianas também. Inclusive, essas tropas colombianas depois lutaram na Guerra da Coreia também. O tamanho do absurdo. Teve tropa mexicana que, se eu não me engano, lutou também na China, se eu não me engano, lutou ao lado dos chineses, no esforço aliado. Então, a fala do Lula esse ano tem sido falas muito boas, mas a fala do Lula esse ano tem um destaque, porque o Lula foi contundente na questão da Palestina. E depois eu vi a fala do Petro, né? O Petro também vai muito firme. Petro tem uma postura muito firme. E eu vou dizer uma coisa para vocês: o Petro ele sabe o tamanho do problema que é Israel para a Colômbia. Não estou aqui dizendo que o Petro não é solidário à Palestina, que está agindo em causa própria, não. Pelo contrário, a solidariedade do Petro à Palestina é um dos maiores aqui do nosso continente. Mas o Petro ele sabe que as suas forças armadas elas foram treinadas e minadas pelos israelenses. Eu já falei para vocês, procurem quem é a figura Ian Klein. Bota lá, Ian Klein, Colômbia, para vocês verem quem é o Ian Klein.
E boa parte da preparação do exército colombiano e a ligação do exército colombiano com as máfias da droga foram feitas por esses israelenses, por esses oficiais israelenses. Então, o Petro, além da defesa da Palestina, ele tem uma necessidade muito grande de tirar Israel de dentro da Colômbia. Entendeu? É esse aí, Ian Klein, Colômbia. Danilo, depois vocês procurem para você ver quem é a fera. Ele é só um de muitos assessores israelenses que trabalharam na Colômbia, e olha a situação dele. Ele é acusado de crime contra a humanidade. Mas na conta dele tem mais de 10 mil mortes, só na conta dele. A unidade que ele comandava tem mais de 20 mil mortes. A questão dos falsos positivos, né? Só para vocês terem ideia. Isso é só um. Tem vários outros oficiais israelenses sendo investigados e processados na Colômbia. Pois bem, então o Petro tem essa questão, né, de tentar oxigenar, desintoxicar as Forças Armadas colombianas, que são perigosíssimas. Elas são instrumentos da reação, elas são perigosíssimas. Elas, sobre a questão de golpe de Estado contra o Petro, a Colômbia não tem essa tradição, né, de golpes como tem aqui o Brasil, mas é uma Forças Armadas que é capaz de sabotar o governo Petro. É perigoso a situação na Colômbia. E a linha ali entre Estado e tráfico de drogas é muito tênue, é tênue demais. Um dia a gente faz aqui uma... Não deixem de ver a minha live aqui sobre a questão da cocaína na América Latina, do DEA com a Colômbia, mas um dia a gente faz uma boa live aqui para contar uma parte que eu estudei muito, que é a questão do tráfico de drogas na Colômbia e a questão do Plano Colômbia, para vocês entenderem como é que isso funcionou na prática, os desdobramentos disso no Brasil e como isso foi parar no Peru e no Equador também, como é que essa questão do Plano Colômbia foi se desdobrando e também em direção ao Paraguai. O Paraguai é uma grande base do Plano Colômbia há muito tempo. Agora vai oficializar tudo com o escritório do FBI. Né? Pois bem, a fala do Lula é muito importante quando ele reafirma a soberania do Brasil. Isso é muito bom. Há muito tempo que a gente não vê essa discussão de soberania versus imperialismo. É uma pena que o governo brasileiro não domine esses conceitos, não fale do imperialismo, fala de imperador, de rei, o Trump é o imperador, Isso é uma falha do governo brasileiro quanto a essa conceituação. Não é o Trump que é o imperador, é os Estados Unidos que é imperialista. A política estadunidense é a mesma há 200 anos. Né? Não é o Trump que está fazendo isso. Os Estados Unidos faz esse tipo de coisa há muitos anos com muitos outros países. E já fez com o Brasil em outros momentos. Se vocês querem saber, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o Vargas decretou moratória da dívida externa justamente por conta das pressões que os Estados Unidos faziam e já de uma guerra fiscal que anunciava contra o Brasil. E o Vargas vai falar o seguinte: ninguém com filho com fome paga agiota. Foi a frase do Vargas para decretar a moratória. E a entrada do Brasil na guerra também permitiu uma renegociação para que o Brasil voltasse a pagar a sua dívida externa. Só que foi feito agora nos patamares do Brasil. O Brasil reafirmou a sua soberania, a sua força, aproveitando o quê? A guerra. Aproveitando a guerra. Os Estados Unidos precisavam do Brasil. Precisava do alinhamento político brasileiro, precisava da liderança brasileira na América do Sul e na América Latina, precisava do território brasileiro e precisava principalmente das commodities brasileiras. Então, a entrada do Brasil na guerra, ela reorienta a política dos Estados Unidos com relação ao Brasil.
o Brasil passa a um outro patamar. O Brasil deixa de ser visto como um ente menor para ser um parceiro estratégico. Esse status ele surge no ambiente da Segunda Guerra Mundial. E o Brasil vai lucrar com isso. Né? Tem um livro do Neil Rochelle, Os Ganhos da Guerra. Os Ganhos da Guerra. Depois procurem aí. Neil Rochelle, Os Ganhos da Guerra. É um livro muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Zé Camileu, vou fazer isso. Não é a primeira pessoa que me pede isso, não. Vou fazer isso. Deixa comigo. Vou fazer isso. Então, o Brasil ele ganha esse status na relação por causa da guerra. A posição do Brasil na ONU sempre foi em virtude do papel que o Brasil cumpriu na luta contra o fascismo e depois, né, o Brasil sempre foi visto como um negociador, um mediador e um país que condenava o imperialismo. Mesmo durante a ditadura e o alinhamento automático do Brasil aos Estados Unidos, naquele ambiente do anticomunismo, teve momentos que o Brasil não se alinhou aos Estados Unidos e foi crítico aos Estados Unidos. A Guerra das Malvinas é um desses momentos. Né? As guerras de libertação na África é outro momento. Era por interesses estratégicos brasileiros? Sim, mas aconteceram. O Brasil é o primeiro país a reconhecer a independência de Angola contra os interesses estadunidenses. E isso acontece com a ditadura. Né? Acontece no auge da ditadura brasileira. Isso mostra que o Brasil gozou em vários momentos da sua vida. Red York é New Rochelle, Os Ganhos da Guerra, se eu não me engano. Os Ganhos da Guerra, New Rochelle. Quer ver? Só confirmar se está ali, que eu já pego ali. Não, não. O nome do livro é Brasil, os Frutos da Guerra. New Rochelle. Brasil, os Frutos da Guerra. New Rochelle. Brasil, os Frutos da Guerra. New Rochelle. É porque tem um Locheri também que escreve sobre o Brasil na guerra, mas não é Neil, acho que é Michael Locheri. Eu estou confundindo a porra toda aqui. Vejam, essa contundência do Lula de reafirmar a nossa soberania foi um ótimo recado. Esse livro é muito bom, Red York, muito bom. Foi um grande recado, não só para o Trump, né, mas um recado para a Europa. Neil Locheri, é isso aí. Ó. Um recado foda para a Europa, né? Porque a gente vê a Europa cada vez mais subordinada e nenhum país europeu é capaz de fazer esse discurso do Lula. Nenhum. Né? Os frutos da guerra, encarnação Melgalo, os frutos da guerra. Nenhum país europeu é capaz de fazer essa afirmação. Isso mostra uma altivez, por mais que a gente saiba que o imperialismo anda de rédeas soltas aqui dentro e o Brasil tem uma tutela ainda muito grande por conta da nossa dependência. Né? O nosso capitalismo dependente nos põe numa situação inferior. Mas mesmo com essa inferioridade, o Lula não se acovardou. Foi lá e, como em outros momentos, outros líderes brasileiros também marcaram presença na ONU e no cenário internacional, reafirmando a soberania brasileira. Robson Firmo, presenteei com 5 assinaturas. Valeu, camarada. Quem receber aí, faça por merecer. Obrigado, camarada. Então, a questão do você afirmar a soberania é um recado direto para os Estados Unidos. Mas veja, óbvio, né, para o mundo inteiro, porque você hoje não consegue ver a Europa fazer um discurso desse. Mas vejamos o seguinte:
Nós temos uma dependência gigante dos Estados Unidos e estamos à mercê dos Estados Unidos. Não é porque o Lula fez um discurso daquele ali que nós temos condições de enfrentar os Estados Unidos de igual para igual. Isso é impossível. E digo isso não questão de guerra, digo isso na seara econômica. Se os Estados Unidos quiserem mesmo apertar os calos do Brasil, a nossa situação fica muito difícil. Fica muito difícil. É porque os Estados Unidos ele entende que as taxas elas são políticas, né? As taxas elas são políticas. Não é os Estados Unidos ele não está querendo rompimento com o Brasil, entendeu? Ele está querendo uma ingerência. O que ele quer é a abertura para ingerir no processo brasileiro. Mas os Estados Unidos não quer avançar ao ponto de não retorno, que é rebaixar o Brasil e apertar mesmo a questão econômica, porque o Brasil vai ficar numa situação difícil, vai espirrar e vai correr para outro canto. Pela importância do Brasil, é óbvio que outros países vão socorrer o Brasil, como Rússia e China, e aí a capacidade dos Estados Unidos de atrair o Brasil vai a zero, né? E isso o Departamento de Estado tem certeza. O que o Departamento de Estado queria fazer era dar um cascudo de ferro no Brasil. Não era a submissão total do Brasil, é isso. E você precisa de uma janela para influir no processo eleitoral brasileiro. Se também você radicaliza e tudo, aí até a população passa a ver os Estados Unidos de maneira como um inimigo a ser batido. Isso não é essa a proposta dos Estados Unidos. E o Lula, ao reafirmar a soberania, sabe que os Estados Unidos vai tentear essa pipa, porque os Estados Unidos também não têm interesse em avançar em mais taxas no Brasil, porque aqueles 694 produtos que os Estados Unidos tirou da taxação são produtos muito importantes para os Estados Unidos e difíceis de serem encontrados em outros países. Sem dizer que a qualidade do produto brasileiro é bom, a entrega é assídua e o frete é relativamente barato, porque o Brasil não está tão longe assim dos Estados Unidos como muitos outros fornecedores. Então, isso está na conta dessa discussão da soberania. Isso está na conta. O que o Trump fez, ele tem certeza de que ele não vai mudar o rumo da justiça brasileira. Ele sabe disso. Antes de publicar a carta, fazer a conversa fiada dele, ele sabia que, que o judiciário brasileiro ele não ia mudar o rumo. O que o Trump está fazendo é tentar ingerir no processo político brasileiro. Ele quer que o brasileiro aqui dê um golpe, derrube o Lula, que tenha guerra civil, que tenha caos, que o militar dê o golpe, mas ele não tem a presunção de que ele publicando aquilo ali iria mudar os rumos da justiça brasileira. Eles sabiam que, que o Bolsonaro estava condenado e estava mesmo. Isso aí não tem para onde correr. Se usou o Bolsonaro como um instrumento para atacar a economia brasileira, porque o que interessa ao Trump é rebaixar o Brasil na sua relação com Rússia e China na América Latina e rebaixar o Brasil no seu intento de sobrepujar o dólar nas relações dentro do BRICS. Então, isso é uma coisa que os Estados Unidos não admitem. E o tamanho da economia brasileira, o Brasil é capaz de fornecer tanta commodity para tanta gente ao mesmo tempo, que se isso for feito fora do dólar, os Estados Unidos e os bancos estadunidenses perdem o controle das transações brasileiras. Hoje, se você, como o Brasil hoje ainda tem uma ligação muito grande com o dólar, principalmente a nível institucional, as instituições financeiras brasileiras
são espelhos dessas instituições estadunidenses. Hoje, se os Estados Unidos impõem essas leis, essas restrições contra empresários brasileiros, fode esses empresários. A última coisa que eles querem é isso. Só que hoje o Brasil é refém disso, mas amanhã, se o Brasil descontinuar o dólar na maioria das suas operações, os Estados Unidos já não vai ter mais o poder de atacar o Brasil a partir dessas leis, como a Magnifique. Né? Não tem só essa, tem várias outras leis que os Estados Unidos usam, Torricelli, ele usa contra Cuba, mas elas podem ser estendidas a outros países, Torricelli, Helmut Butler, tem uma porrada delas. Né? Então, o Brasil caminha isso, o Brasil caminha para isso. Né? O Brasil deseja ter relações econômicas com outros países sem o dólar. Sem o dólar, a capacidade dos Estados Unidos de interferir no comércio de qualquer país do mundo é bem menor, é quase que nula. Né? Então, esse é o primeiro ponto da discussão do Lula. Não vejo, por parte do Brasil, medo com relação a isso ou retrocesso nessa questão de substituir o dólar. Pelo contrário, o Lula reafirmou isso várias vezes e a Dilma está com essa tarefa, através do Banco dos BRICS, de tocar esse processo. Isso parece ser um ganho muito grande para o governo brasileiro e isso foi reafirmado agora na ONU, quando o Lula fala de soberania. É intrínseco isso. Outra questão é que o Lula vai defender Cuba, sobre a questão de Cuba na lista de terrorismo. Isso foi muito bom, foi enfático a defesa de Cuba, foi muito aplaudido nessa hora, valeu pela lembrança de Cuba. Todos vocês têm acompanhado, que eu tenho reclamado muito, que o governo brasileiro poderia estar fazendo mais por Cuba. Né? Eu vi essa semana que está tendo um encontro de empresários brasileiros em Cuba. Parece que tem 60 e tantos empresários brasileiros nesse momento em Cuba, fazendo uma reunião de negócio para ver o que esses empresários podem investir em Cuba e o que eles podem trazer de Cuba para cá também. Achei legal. E essa organização está sendo organizada pelaquela empresa brasileira, né, aquele órgão brasileiro de comércio exterior, que eu esqueci o nome. Antigamente chamava-se CACEX. Né? Agora tem um outro nome aí. Sérgio Aguiar, boa noite, professor. Aprecio muito suas análises, sempre bem ponderadas. Assisti ontem sua análise com o professor Leojane, meu amigo e camarada. Militamos no ME em Campinas. Urra! Porra, Sérgio! Obrigado pelo teu apoio, obrigado pelo teu carinho. O professor Leojane fantástico. Parabéns aí por você ser amigo do professor Leojane. É muito importante isso. Valeu mesmo. Obrigado. É uma amizade muito bacana ser amigo do professor Leojane. Parabéns, camarada. Obrigado pelo teu apoio. Quer ver? Eu vou botar aqui essa ação do governo brasileiro em Cuba. Vou dar aqui o nome exatamente, que eu mandei até essa mensagem aqui para o Mergulhão. Acho que está aqui. Aqui, ó. Empresas brasileiras participam da missão empresarial em Cuba, Apex Brasil. Aqui, ó. Aqui, ó. Apex Brasil. Nesse momento. Isso aconteceu nesse momento. Deixa eu ver aqui. Uma campanha nacional em apoio a Cuba, lançada pelo governo do vietnamita, ultrapassou todas as expectativas e tornou-se um fenômeno coletivo devido às vozes influentes, grande mobilização, né? E a partir disso, o Brasil querendo, né, participar desse movimento para romper o bloqueio a Cuba, criou esse evento da Apex Brasil, levando empresários para Cuba, porque a situação está bem difícil. Então, quando o Lula defende Cuba, isso é uma coisa muito importante.
valeu mesmo. A causa de Cuba é uma das réguas morais, né? Nenhum país no mundo está há tantos anos bloqueado, sem menor condição de comprar um band-aid, uma ilha pequena, pobre, né? Tão fortemente bloqueada pelos Estados Unidos e agora na lista de terrorismo. Tu vê até o Vietnã, que deu uma surra nos Estados Unidos, não tem bloqueio nenhum. Mas Cuba eles não perdoam. Não perdoam Cuba pelas vitórias que Cuba teve frente aos Estados Unidos. E todo dia que a ilha de Cuba acorda sob o auspício do socialismo, é mais uma vitória contra os Estados Unidos. Porque por mais que o bloqueio seja duro, muito duro, os cubanos permanecem firmes, muito firmes. Então, a defesa de Cuba foi outra coisa importante. A gente não vê mais a solidariedade da Europa, dos países amantes da liberdade com relação a Cuba. Pelo contrário, se acoelhou. A Europa se acoelhou total. Para não se desgastar com os Estados Unidos, recolheu uma solidariedade que até uns anos atrás era vigorosa. Era uma solidariedade grande da Europa com Cuba. Eles recolheram isso, recolheram por completo essa solidariedade. E isso para não desagradar os Estados Unidos. E o Lula, quando vai lá, reafirma essa solidariedade a Cuba, defende Cuba, coloca Cuba numa, numa, numa situação de extrema amizade, carinho, inclusive criticando essa coisa de Cuba na lista de terrorismo, é absurdo. O Lula poderia ter sido também muito mais enfático sobre a questão da Venezuela. Não foi. Eu acho que um dos momentos de inflexão é não ter sido mais enfático na questão da Venezuela. Era deveras importante que a questão da Venezuela fosse tratada com mais vigor. Né? É, é, é absurdo o que os Estados Unidos está fazendo com a Venezuela, absurdo, absurdo total. É algo que não tem sentido, é algo que tem que ser repudiado, nós precisamos repudiar isso. E o Brasil tem sido, eu acho que pouco enfático. Do mesmo jeito que o Lula foi pouco enfático lá na ONU, a nossa diplomacia tem sido pouco enfática com a Venezuela. A Venezuela hoje é a principal trincheira de luta contra o imperialismo no nosso continente. A Revolução Bolivariana é vitoriosa porque ela sai de uma situação de muita dificuldade com o recrudescimento das sanções à Venezuela, que levou a Venezuela a uma situação bem difícil, economicamente, socialmente, e a Venezuela paulatinamente superou isso. Vejam, se o povo venezuelano não tivesse acreditado no seu governo e tivesse entregado as pontas naqueles períodos difíceis, não estariam colhendo os frutos de hoje. Não estariam colhendo os frutos de hoje. Porque hoje a economia venezuelana cresce, todas aquelas dificuldades sinistras do bloqueio ficaram para trás, né? Não que não tenha dificuldade, né? Mas isso ficou para trás e Cuba e Venezuela está seguindo o seu caminho autônomo e de enfrentamento do imperialismo. Então eu acho que o Brasil tinha um dever de assumir a sua liderança na América Latina e travar o debate sobre a solidariedade à Venezuela, não admitir que a Venezuela seja atacada pelos Estados Unidos, inclusive dizer que, caso esse incidente ocorra, que o Brasil não vai ter mais relações com os Estados Unidos, que romperia suas relações com os Estados Unidos. Nós não podemos ser amigo de um país que ataca um irmão nosso. Inclusive, o Brasil teve uma postura muito dura contra Estados Unidos e Inglaterra quando da Guerra das Malvinas, muito dura. E acredite se quiser, a ditadura argentina ela quis comprar mísseis
soviéticos. E ela entrou em contato com Fidel. E ela consultou a ditadura brasileira. E o Fidel disse que estava pronto para fornecer armamento para a Argentina se ela quisesse se defender. Mas acontece que, depois que o navio do almirante Belgrado foi afundado, né, e as tropas inglesas desembarcaram na ilha, aí as derrotas militares dentro da ilha tornaram a guerra inviável, a impopularidade do Videla era muito grande, né, e aí uma guerra justa foi vista, foi usada de maneira oportunista para tentar a ditadura se equilibrar, e aí a população não apoiou aquilo, porque viu aquilo como algo justo, mas algo que era para manter a ditadura ali. Né? Igor Soares, professor sobre a Venezuela, tem a impressão que Lula ficou magoado, me parece ranzinza de velho. Acho que a aproximação vai ter que vir do Maduro. Igor Soares, obrigado pelo seu apoio. Eu, a partir de agora, pego o seu texto e assino embaixo. É exatamente isso. Por quê? A porrada que o Maduro deu no Lula e que o Ortega deu em seguida, aquilo causou uma raiva no Lula muito grande. Mas sabe o que é pior do que a raiva? O Lula ficou envergonhado. Porque o Lula ele reagiu a um trecho da fala do Maduro. Fizeram um corte naquela coisa que o Maduro falava assim: vai correr muito sangue, e amostram aquilo para o Lula. E o Lula reagiu àquilo. Depois, eu tenho informações que foi enviado para o Lula a mensagem toda. O Maduro falando que era a direita que ia querer que corresse muito sangue. Era esse o texto todo. Só que o Lula já tinha sido esculhambado pelo Maduro e pelo Ortega. E aí o Lula decidiu, disse que não foi tratado de maneira correta e que o acordo que ele fez com a Venezuela não era esse, e entrou nesse esquema que tu falou aí. O Lula se achou uma pessoa muito importante para ter sido tratado daquela maneira, só que o Lula não entendeu que o que ele estava falando naquele momento enfraquecia a resistência do governo venezuelano diante daquela tentativa de golpe contra o processo eleitoral, e acabou, né, o Celso Amorim ficando no meio do caminho, porque ele não trouxe a informação correta. Eu sei que o Lula chegou a questionar o Celso Amorim por essa falha, mas isso é bem feito por Lula, de reagir a tudo que traziam para ele naquele momento com relação à Venezuela. E o erro do Brasil com a Venezuela continuou, quando o Brasil continuou a exigir mapa e boletim e o caralho, quando a justiça venezuelana já tinha dado o veredito dela que estava tudo certo. Então ali também o Lula ficou só. O Petro recuou, o México recuou, né? Ambos reconheceram a vitória e o Lula ficou ali, no meio do caminho. Então, o Lula tentou criar um Frankenstein. Eu reconheço a vitória, mas não reconheço o processo eleitoral. Como é que é isso? Se o processo não foi correto, como é que tu reconhece a vitória? Ele ficou ali no meio do caminho, depois veio a justiça. Aí ele foi dar que deu aquela declaração: ah, isso aí não é problema meu, é problema do venezuelano. Se a justiça falou, está falado e está tudo certo. Mas por quê? Porque o Brasil foi negociar para ser um agente ali para fiar o processo eleitoral, só que o Brasil estava tendo que dar recados, né, é, ao, aos Estados Unidos. E o Lula estava na ânsia de mostrar para os Estados Unidos que a Venezuela realmente não estava fraudando, e que isso, que aquilo. E o Lula levou para o lado pessoal, como os boletins não vieram, como o tal dos mapas não vieram, ele se sentiu enganado. Pô, me enganaram, pô, me fizeram de bobo, ainda me deram um expor. O Lula ficou mal, porque o Lula foi a única liderança de esquerda na América Latina, e eu não vou dizer que Boric é liderança de esquerda, né? Que colocou em dúvida o processo venezuelano, quando você vê ali Cuba sendo fiadora disso. Eu acho que basta Cuba estar na jogada, que o Lula deveria ter encampado, mas o Lula errou, né, por querer ser mais realista do que o rei,
com relação à eleição dos outros, não da dele. Então, na ONU, há uma. Eu acho que valeu para ele lembrar a questão da Venezuela, mas ele tinha que ter sido mais enfático. Ele, como uma liderança, ele tinha que ter sido enfático. Mas acho que a cereja do bolo não é só esse discurso do Lula, que foi um muito bom discurso. De 0 a 10, eu dou 9,5. Né? Foi o que o Lula falou hoje. Né? O Lula voltou à ONU para participar de um evento e fala de autocrítica da esquerda, onde é que a esquerda errou, onde é que a democracia falhou, que foi a extrema-direita que foi competente, nós que fomos vacilantes, algo assim, e a todo momento que a gente tem que avaliar, tem que fazer uma autocrítica. Nesse momento, foi esse momento que eu decidi fazer a live de hoje e falar do discurso do Lula. Né? Vocês podem ver que a live demorou a entrar, porque hoje eu ia falar de um aspecto da Batalha de Moscou. Eu ia falar sobre a Batalha de Moscou hoje, que está fazendo aniversário, né? Do início da Batalha de Moscou. E aí, quando eu vejo essa segunda conversa do Lula, se eu não me engano, ela está aqui, quer ver? Ó, eu não vou botar o vídeo aqui, porque eu baixei de outras mídias e tem essa porra da direito autoral. Onde é que o democrata vem? Onde é que o momento que a esquerda errou? Por que nós permitimos que a extrema-direita crescesse com a força que está crescendo? É virtude deles ou é incompetência nossa? Vamos responder para nós mesmos. O que nós deixamos de fazer para fortalecer a democracia? Aonde é que nós erramos? O que eu fiz como presidente da República para fortalecer a organização popular e social? Porque muitas vezes a gente ganha as eleições com o discurso de esquerda e quando a gente começa a governar, a gente atende muito mais os interesses dos nossos inimigos do que dos nossos amigos. Muitas vezes a gente governa dando resposta a que a imprensa publica sobre nós. A cobrança do mercado, a necessidade de contentar o mercado, a necessidade de contentar os adversários e muitas vezes os nossos eleitores que foram para a rua, que apanharam, que foram achincalhados, são considerados por nós sectários e radicais. E a gente começa a não dar atenção a eles e dar atenção àqueles que falam bem da gente. Esse é o fracasso da democracia. O que nós deixamos de fazer? Olha, esse discurso que eu acho que deu para todo mundo ouvir, legal, né? Acho que deu para todo mundo ouvir. Veja, a fala do Lula é perfeita quando ele tem dúvida, né? O que nós fizemos errado? E prova que esse Lula, que não se formou que eu digo, estudou, né? Estudou o marxismo, o leninismo, que não estudou os processos políticos mundiais, que não estudou os clássicos, que é um empirista, né? É um cara com muita experiência, mas pouquíssima teoria, uma pessoa que foi um grande líder sindical, mas sempre com base na conciliação. E nós estamos vendo que ele agora, que vai fazer 80 anos, ele descobriu que ele não sabe para onde que ele vai. Curioso é ele fazer uma autocrítica de qual é a nossa culpa no crescimento da extrema-direita, é só ele olhar para os governos dele. Se ele olhar para os governos dele, ele fez muita coisa boa para pobre. Muita coisa boa para pobre. Muito. Mas ele nunca deixou de botar água na caldeirinha dos nossos inimigos. E nunca deu entrada nos seus governos para os tais radicais que ele falou. Porque as ideias dos tais radicais nunca foram bem-vindas no PT.
O PT da articulação, ele virou uma igrejinha. Ele não permite que qualquer pessoa que venha com pensamento mais avançado ou que destoe do Lula seja ouvido. Eu vou contar uma para vocês aqui. Perto do Lula ser preso, teve uma reunião lá no Instituto Lula. E estava um grande amigo meu, uma pessoa que eu tenho um carinho gigante. Essa pessoa foi um dos que foi convidado para essa reunião, que era uma reunião de emergência. Já tinham tentado fazer uma condução coercitiva contra o Lula, e esse meu amigo foi um dos convidados. Era uma reunião restrita, tinha pouco mais de 30 pessoas, para avaliar isso. E esse meu amigo, ele tinha um cargo muito importante no governo. E ele estava agoniado. Fábio Cavalcante, engraçado pensar que a capacidade militar do Brasil é pequena perto da Venezuela. É pequena. Pode ter certeza que é pequena. Obrigado, meu irmão. Pequena não, né? A gente também não pode falar que é pequena, mas é inferior. Hoje o Brasil não tem tantos aviões quanto a Venezuela a nível de potência, mas a gente ainda tem uma marinha bem superior que a venezuelana. Agora, a nível de carro de combate, tal, a Venezuela hoje tem um equipamento maior e melhor que o nosso. Tem sim. No geral, sim. No geral, sim. Obrigado, meu irmão. Até a capacidade de defesa antiaérea venezuelana é maior do que a nossa, de ataque direto. Veja, e esse meu amigo que estava nessa reunião estava agoniado que as análises que se faziam eram análises, na visão dele, fora da realidade. Ele pediu a palavra e falou o seguinte: presidente Lula, eu tive agora com os militares para lhe dizer o seguinte: eu ouvi dos militares, o senhor será preso. Tu acredita que esse meu amigo, que era amigo do Lula, amigo de todo mundo, uma pessoa muito importante, foi defenestrado? Ouviram o que ele falou, acharam um absurdo o que ele falou, acharam que foi uma falta de respeito com o Lula. E o próprio Lula achou que ele estava falando bobagem. Alguns meses depois, o Lula foi preso. Só que esse meu amigo já sabia. Ele já sabia porque a Lava Jato, o Moro e aquela turma toda se articulava com os militares para prender o Lula e tirar o Lula de jogada. Então, o PT tem dessa coisa, né? Você contrariar o Lula, contrariar ali aquela turma ali dos conviva do Lula, os iluminados. O PT ele não oxigenou. Ele não trouxe aquela galera de base boa, da juventude. Não. Houve uma reacomodação entre os peleus. E essa fala do Lula, ela é extremamente importante, muito importante, mas muito importante. Ela tem um início de confusão, né, que ele mistura ali a falha da esquerda e a democracia. Esquerda e democracia são coisas diferentes, né? Ele faz essa confusão, mas ele pergunta por que nós não avançamos na luta contra o fascismo, que ele tem dificuldade de falar o fascismo também, fala de extrema-direita. Vejam, as falhas. Quem o PT indicou para ser ministro do STF? Só Zé Ruela. Só Zé Ruela. O PT governou o Brasil, governa esses anos todos. Eu pergunto, quanto dos problemas estruturais o PT decidiu atacar? Não estou falando de problemas conjunturais, estou falando de problemas estruturais. O PT acreditou que iria integrar pelo consumo. Pessoa que é da minha idade aí sabe que alguns anos atrás tu fazia crediário graças ao PT, à torta e à direita, enchia tua casa de eletrodoméstico, tinha camelô de iPhone, maravilhoso. Parecia que tu estava virando Miami. Daqui a pouco tu desabou e levou junto com
com o desabar da economia, todas as políticas afirmativas, positivas, de resgate da população da linha da miséria. É absurdo que o Lula tenha tirado essa quantidade enorme de pessoas da linha da miséria e a gente não tenha criado uma economia capaz de manter essas pessoas longe da miséria para a vida toda. Basta uma canetada de um outro governo que tudo desaba. Então, realmente, eu admiro que o Lula tenha chegado aos 79 anos com todas essas dúvidas. É admirável, é admirável. Porque aqui no Brasil, ele, como a liderança maior, ele carrega a culpa maior disso. E nós estamos vendo como é que a falta de uma leitura de referência, a falta de conteúdo ideológico, a falta de você oxigenar as tuas ideias, a falta de você estudar o povo brasileiro, faz com que você erre muito tentando acertar. Tu vê que foi outro dia desse aí que o Lula fez uma autocrítica sobre CIEP. Rapaz, o Brizola apoia o Lula desde 89. Como é que o PT nunca se interessou em conhecer o CIEP? Agora, o Lula não tem, até ontem, não tinha a menor noção do que foi o Vargas. Rapaz, o Lula foi sindicalista pelego. O Lula foi sindicalista pelego. Apesar de ter enfrentado a ditadura, o caralho, o sindicalismo que o Lula defendia era sindicalismo de resultado, sempre foi. Então, o sindicalismo pelego. Sindicalismo de resultado é sindicalismo pelego. E o Lula com críticas ao Getúlio. Mas as críticas ao Getúlio é a mesma do PT pela direita. Como é que pode? O Lula, um nordestino, trabalhador, operário. O Lula jamais seria, entendeu? O Lula jamais seria operário, o Lula jamais seria operário sem a industrialização do Vargas. Entendeu? Como? Como que o Lula seria operário sem industrialização do Vargas? Como é que é ter montadora de carros no ABC Paulista sem a CSN? Me explica. Possível. E o Lula, o Brizola pegou e levou lá no túmulo do Vargas e ele não aprendeu nada. Ele não conseguiu aprender nada, inclusive convivendo com o Brizola. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu, o Lula não conseguiu aprender, ou não deixaram o Lula aprender, ou o Lula não quis aprender, mesmo quando os principais cérebros desse país foram ao governo do Lula oferecer os seus serviços por nada. Entendeu? Oferecer os seus serviços por nada. Por nada. Eu tive com o Teotônio dos Santos uma vez, veja bem, o Teotônio dos Santos na China. O governo chinês estava oferecendo para o Teotônio dos Santos palácio. O Teotônio dos Santos ia ter direito de, se ele quisesse, morar na cidade proibida. O Teotônio dos Santos, quando morresse, podia ser enterrado. Se o Teotônio fala assim, ó, só fico aqui na China se eu for enterrado do lado do Mao Zedong, ele era capaz de deixar. As obras do Teotônio todas em chinês. Os chineses ofereceram tudo ao Teotônio, não vai embora, não volta para o Brasil, fica aqui. Porque o que a China aplica hoje nas universidades é o quê? É a teoria da dependência, cara. A China se tornou o maior centro de discussão da teoria da dependência. Aí estou com o Teotônio na UERJ, o Teotônio tinha acabado de chegar da China. Aí levamos o Teotônio na UERJ, eu perguntei, Teotônio, quantos anos? Abraço nele, está com saudade. Teotônio, olha aqui. Aí tomar um chopp, porque era impossível não tomar um chopp com o Teotônio. E eu falei, Teotônio, mas porra, aí eu vi que o Teotônio tinha voltado da China e tinham publicado uma foto do Teotônio com o Lula. Eu tinha visto o Teotônio com o Lula, Teotônio dos Santos, que eu estou falando. Aí eu perguntei, pô, Teotônio, vai trabalhar com o governo e tal? Ele, é ruim. Eu falei, Teotônio,
quem tinha que ser ministro da Economia é você, não é Palocci, né, Manteiga, ministro da Economia do Lula, pelo amor de Deus. Aí o Ottoni falou assim: rapaz, você acha que Lula quer desagradar banqueiro, rapaz? Aí ele falou: Lula é nosso amigo, é um cara foda, é um cara honesto, porra, é um cara excepcional. Mas o Lula acredita que vai governar com um pé em cada canoa. Palavras do um dos maiores intelectuais da história do Brasil, Teotônio dos Santos, né? O homem da teoria da dependência. Ele fala isso. Eu falei, Teotônio, mas tu tem que ser o ministro, tá maluco? Não quer mesmo. Aí eu falei, o que, que tu conversou lá com ele? Eu falei, que eu estou à disposição dele, que eu estou voltando para o Brasil. Se ele quiser alguma coisa, eu estou à disposição. Se ele também não quiser, eu vou voltar da aula. Não tem problema. Eu falei, por que tu não ficou na China? Não aguento. Estou com uma mulher mais nova, filho pequeno. A situação na, na China é muito diferente, entendeu? É muito diferente. É, porra, um cara novo, ele com uma esposa nova e com duas crianças pequenas, né? A China, ele falou para mim, pô, a gente estava tomando chopp, ele falou, lá na China não dava para tomar esse chopp, tal. Então, o Tony já estava velho e queria curtir o Rio de Janeiro, né, cara? O cara morava na zona sul do Rio de Janeiro, morar em Pequim não é tão bacana assim, ainda mais para tu quando já está bem velho, né? E aí e são esses exemplos que eu vi. Então, a fala do Lula de quanto de uma autocrítica, ele tem que separar primeiro de quais esquerdas, né? Porque nós tivemos vários setores da esquerda que foram ativos na luta contra o fascismo, mas não foram eficientes, porque ou eram pequenos ou não tiveram a leitura correta. E a outra é entender que a conciliação de classe, no qual o Lula é mestre nisso, e não falo isso como uma crítica voraz, faço isso como uma crítica pela esquerda, é que assanha os setores da direita, porque os setores fascistas se sentem confortáveis em botar a cara para fora quando percebem que a esquerda que manda no Brasil é uma esquerda que está ficando sem povo, sem discurso, uma esquerda que não é contundente, uma esquerda que não avança na luta antifascista, uma esquerda que não avança na luta antiimperialista. Então, essas dificuldades que o PT apresentou ao longo da sua gestão do Brasil, eu não estou dizendo que o aparecimento do fascismo é culpa do PT, não é isso. Não pense isso que isso é errado. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fascismo está aí desde muito tempo, entendeu? E o fascismo tem luz própria. Eles se organizam na dinâmica deles. Cabe a gente combatê-los. Mas foi interesse do Lula combater assiduamente essa extrema-direita. Foi interessante o PT esse combate, né? E, pelo contrário, o PT tentava se mostrar cada vez mais palatável para os setores à direita. Isso é inegável, entendeu? O bom moço, o, 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 o legalzinho, o que respeita as leis do mercado. O Brasil nunca teve uma atitude contundente por fora das regras internacionais do mercado na defesa do seu patrimônio, né? Essa coisa da exportação de commodities muito grande, isso é uma falha do governo Lula, apostar em soja, milho e boi, né? Nós não fizemos o governo Lula tinha que ter feito uma revolução industrial no Brasil, nós precisávamos ter nos reposicionados no auge dessa crise da desindustrialização no Brasil, né? O Lula herda isso do Fernando Henrique Cardoso e não conseguiu superar isso. E aí a pergunta que eu faço é: mas o Lula fez um estudo para isso? O PT chamou as universidades, chamou os pesquisadores, chamou os cientistas, falou assim: ó, nós temos que deter a desindustrialização no Brasil. Nós precisamos de um estudo de caso específico. Tá? Se criou um grupo de cientistas, pois é, a reforma agrária.
Tu vê que o João Pedro Stedley, para tu ver, quando o Stedley vem a público para reclamar, é que a coisa tá braba. Né? O Stedley, que é amigo pessoal do Lula, que almoça na casa do Lula, janta na casa do Lula, né? O Stedley, porra, veio a público dizer que o Brasil não está fazendo, né? A reforma agrária, que o governo Lula está muito devagar. Então, são falhas do governo Lula que já teve vários momentos para corrigir essa falha. Né? O PT nunca estatizou nada. Me diz um botequim que o PT estatizou. Nada. Mas já privatizou para caralho. Privatiza toda hora. Portos, aeroportos, rodovias, concessões, ferrovias. O PT privatiza tudo. Tudo isso. O transporte, a infraestrutura multimodal de transporte no Brasil foi entregue pelo governo Lula. Entregue pelo governo Lula. Como é que o governo Lula não retomou agora a BR distribuidora? Como é que o Lula não reestatizou a Vale do Rio Doce com a força que ele tinha lá em 2002? A força que o Lula teve em 2006, 2010, ali ele era para ter reestatizado a Vale do Rio Doce. Por que não reestatizou? E agora foi eleito dizendo que ia reestatizar a Embratel. Esqueceram disso? Esqueceram disso? Não, vamos reestatizar. A Embratel não, a, a Telebrás, né? Não, a de energia, aí, perdão. Lembrei a de energia. Jurou que ia reestatizá-la agora. Cadê? Nenhum debate teve. Nenhum debate teve. Eletrobras, perfeito, Helder. Foi promessa de campanha dele, só olha lá. Vamos reestatizar a Eletrobras, do mesmo jeito que ele jurou que ia reestatizar a Vale do Rio Doce. Nunca fizeram isso. Então, isso é um problema sério. Né? Isso é um problema seríssimo, seríssimo, esse peleguismo do PT. Né? Essa coisa, essa dualidade de ver a questão do empresário, o rico, o empresário, o investidor que vai salvar o Brasil. Não é o público. O investimento na infraestrutura pública, o Lula deixou muito a desejar. Entendeu? Deixou muito a desejar. Muito, muito, muito. E a gente está pagando por isso. Né? A gente está pagando por isso. E há um certo desalento, às vezes, com o governo Lula, porque o governo Lula não consegue fazer algumas coisas no qual ele se tornou refém do modelo de Brasil que ele gestou. Lá atrás, ele não mudou esse modelo de Brasil. O Lula abraçou o Plano Real. Foi o rompimento do Brizola. Quando ele ganha a eleição e criticando o Plano Real, lembrem disso. Em 2002, ele reafirma o Plano Real. Aí o Brizola falou: aí não dá, aí estou fora. O Brizola rompeu com o Lula no minuto seguinte. Apoiou o Lula, botou voto por Lula, pediu voto, diabo a quatro. Mas rompeu com. Então, a estrutura privatizada do FHC e digamos assim, a internacionalização da nossa economia foi mantida pelo governo Lula e até ampliada. Entendeu? E ampliada. Então, hoje nós estamos pagando essa conta. De 2002 até hoje, são 23 anos, né? Como é que em 23 anos do PT nós não temos uma população brasileira mais politizada, mais organizada, né? Mais firme? Naquela live passada, eu falei para vocês que em 2003 tinham mais de 100 mil pessoas em Copacabana protestando contra a guerra do Iraque. Hoje, a gente não tem ninguém protestando em defesa da Venezuela. Olha como é que o Brasil se desmobilizou e emburreceu. O Brasil do PT. Entendeu?
Como é que o PT não investiu para aumentar a conscientização da pessoa? Como, né? Isso é terrível, né? Terrível. Claro, não estou aqui dizendo que o governo Lula não prestou, que o Lula é um traidor. Nunca vai ouvir isso de mim, porque eu não acho que o Lula seja traidor de nada. O Lula é isso aí que sempre foi. O Lula, ele nunca se predispôs a fazer nada além do que ele está fazendo. Entendeu? Tem algumas pessoas que têm essa cobrança exacerbada do Lula, vê que o Lula poderia fazer mais. Mas eu, como conheço o Lula de outros carnavais, né, sei que é isso aí. Só que esse discurso dele na ONU, esse último que eu botei aqui para a gente ouvir, ele é muito importante. Ele tem uma validade gigante. É o Lula se olhando no espelho e vendo aos 79 anos que ele poderia ter feito tudo melhor. E que as dúvidas dele hoje são dúvidas sinceras, são dúvidas honestas, no qual a falta de leitura, a falta de conhecimento, entendeu? Isso levou o Lula a governar muito mais na transpiração, muito mais na emoção do que na dialética. Isso é terrível. Ele está pagando preço aí. Agora ele está vendo que tem gente querendo dar golpe, matar ele, fazer o diabo. Quem são essas pessoas? Essas pessoas nasceram, cresceram, se desenvolveram a partir do golpe contra a presidenta Dilma, né? E o que é pior, a incapacidade nossa de, de reagir a isso lá atrás. Você vê que a jornada de junho ainda é um tabu para o PT. Isso é para derrubar a Dilma, derrubar o Lula, entendeu? Até hoje há dificuldade. Você vê que dificilmente o Lula faz convocação do povo para a rua. Dificilmente. Qual foi o dia que vocês viram o Lula, presidente da República, falar assim: eu convido o povo brasileiro para a gente fazer uma manifestação? Entendeu? Não é a deles, não é a dele. O Lula, não exijam do Lula o que ele não pode dar. Né? O Lula é um grande social-democrata, um cara honesto, um cara humano, de grande, um humanismo, tá? Um humanista do coração do tamanho do Brasil. Mas a gente não vai avançar com o Lula. O Lula não é para avançar, entendeu? O Lula não avança. O Lula nunca vai para o 2.0, entendeu? O Lula vai ser sempre isso aí. Vai matar a fome do povo, vai botar dinheiro para comprar carro, o brasileiro vai comprar, vai andar com o iPhone pendurado na orelha. O Lula adora isso, entendeu? Vai tomar uma cerveja boa, vai comer a picanha, mas tudo isso pactuado com a burguesia, entendeu? Nada em detrimento da burguesia, nada que ofenda a burguesia, nada que cause tumulto, entendeu? Nada que cause tumulto, nada que cause briga, nada que cause contradição. Esse é o problema dele com Maduro. Esse era o problema dele com Chaves. Esse é o problema dele com Ortega. Porque esses caras foram para porrada. Entendeu? Os caras foram para porrada. E ele não é a favor disso. Ele acha que isso tudo pode acontecer de outra maneira. O Lula é muito católico, né? Então acredita que pode ter um ecumenismo, que vai ter uma burguesia cristã, que vai dividir o pão com o trabalhador. Acredita nisso, estou falando para vocês. Acredita nisso. O Lula acredita numa tomada de consciência, né? Do empresário bonzinho, ele acredita nisso. E falo isso não é para estigmatizar ele, não. Ele acredita nisso. O Lula sempre esteve longe de todo e qualquer extremismo ou radicalismo. Isso nunca foi o, o pagode do Lula. O Lula nunca foi de mandar quebrar, atacar, nada disso. Nem quando era sindicalista. Quando era sindicalista, era aí, vamos resolver, vamos acertar, está tudo certo aqui, vamos devagarzinho, faz a paralisação, tudo na paz e amor, pega o crucifixo, reza para Deus. Pois é, a tomada de consciência é natural, é isso que eles acreditam. Eles acreditam que todos os homens, não é o pensamento cristão, vão se tornar bons, né?
vão ter ali uma iluminação. É uma coisa messiânica, né? É uma coisa messiânica. O Lula tem isso, acredita nesse ecumenismo. Naturalmente surgirá uma flor, e essa flor, nós vamos dar um cheirinho nela e a burguesia vai nos abraçar, vai falar: nós já estamos muito ricos, vamos dar um pouquinho de dinheiro aqui para os pobres brasileiros. Acredita nisso? Então, é, ele agora está com a dúvida, né? Como é que isso aconteceu? Ele tem que olhar para os governos dele para trás. Fez muita coisa boa, merece muitos aplausos nossos. Já falei para vocês que eu vou trazer o Lula aqui em casa para a gente tomar um biricutico e bater um papo, mas com o Lula e com esse PT que está aí, nós não vamos para o 2.0 mesmo. Nós vamos ficar patinando. E o PT é isso, cara. O PT corre para não chegar. O PT corre para não chegar. Infelizmente é isso, mas tem muita gente combativa. Né? É inegável que a bancada do PT tem uns caras foda pra caralho, entendeu? Deputado, senador, porra, tem vereador aqui no Rio, Leonardo de Esquerda é um cara foda, entendeu? Renato de Freitas, tem muita gente boa no PT. Mas esse PT do Lula, esse PT do governo, não vai para lugar nenhum. Pode ser que haja uma superação e outros companheiros do PT mais firmes, ao pé do canhão, peguem a tarefa e vão embora. Mas esse que está aí não vai, não. E eu vou te dizer uma ideia: se tudo correr bem, o Lula vai ganhar a eleição no que vem. Né? Eu espero que o governo Lula não seja mais à direita do que esse agora. Não seja mais acanhado do que esse agora. Porque aí, mano, aí é falência total. Aí, aí fecha o PT, entrega na mão do PFL e vamos morrer, porque aí não tem jeito. Entendeu? Aí vamos precipício pular de cabeça, porque não dá. Aí não dá. Entendeu? O que nós precisamos é um pouquinho mais de impetuosidade desse PT palaciano, desse PT governo, que não sai, não rola, não rola. Infelizmente. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o discurso do Lula é muito bom. Apontei aqui pequenas falhas. E a autocrítica que o Lula leva para ser feita é um recado, é um dardo atirado principalmente na Europa. Mas mostra, né? Mostra a inflexão desse homem de 79 anos, que chegou no seu apogeu, né? Ali falando para o mundo todo, um grande líder, e que não sabe o que fazer. Então, eu admiro o Lula por isso, que ele está sendo honesto, ele não sabe o que fazer. É uma confissão, é um chamado a uma reflexão geral. O Lula não sabe o que fazer. E a gente sabe que essa falha, né, essa dificuldade, está na negativa que o Lula teve a vida toda em querer ler, estudar, compreender o marxismo e ver esses radicais que ele viu, que ele falou aqui agora, ele foi honesto. Pô, muitas vezes a gente trata as pessoas como radical, não dá atenção. Então, esses radicais, se ele tivesse ouvido um pouquinho mais vezes, se tivesse trazido alguns desses radicais para o lado dele, talvez a situação aqui no Brasil fosse outra. Talvez a situação aqui no Brasil fosse outra. Talvez a gente estivesse nadando em berços esplêndidos, mas não estamos não, entendeu? Não estamos não. A situação está bem difícil aqui. Camaradas, eu recuo agora, peço para essa turma disparar o dedo no gostei. Ninguém sai sem dar o dedo no gostei, não. Vou recuar, estou aqui emanando minhas ondas positivas para que o presidente Lula, na volta dos Estados Unidos, alguém entregue para ele o Estado e a Revolução para ele ler. Né? Se ele vier agora no avião lendo O Estado e a Revolução, eu tenho certeza que ele chega aqui no Brasil e dá um sacode nessa pelegada que está do lado dele. Começar por esse bunda frouxa desse Haddad, né? E Camilo Santana, e esses pelego todo que está do lado dele, que tem de pior, entendeu? Olha aqui, vou botar o Pix aqui para a turma que quiser dar um apoio para o canal, está aqui onde pinga não seca, qualquer coisinha
é bem-vinda, qualquer coisinha é bem-vinda. E digo mais, sabe o que, que tem de melhor no governo Lula? O próprio Lula. Para tu ver a merda que tá. Não conseguiu juntar nego foda do lado dele. O cara mais foda que ele tinha do lado dele era o Dino, que agora está cumprindo outro papel. Tô recuando, dá o gostei aí. A gente, sexta-feira, vai de Moscou. Beijo no coração, hurra!